Você tem se sentido desgastada com o seu relacionamento? Com o seu casamento? Bem, se isso tem acontecido, fica aí, tem muita novidade para você hoje. Eu sou a pastora Maírla Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso. Há mais de 26 anos, eu e meu esposo trabalhamos ministrando para casais e família. Temos mais de 10 livros e hoje eu estou aqui para ministrar uma palavra muito forte que eu tenho certeza vai trazer muita resposta para você, para o seu casamento. Eu quero dizer para você que eu creio você vai sair com respostas de como ter essa superação. Ok? Obrigada, Claudiana, por ter compartilhado de como ter essa superação. Talvez você diga, pastora, realmente, olha, no meu casamento tá difícil, pastora. Às vezes você sente que você está lutando sozinha. Será que isso tem acontecido com você? Parece que você está lutando sozinha? Que está muito difícil? Obrigada, Shirley, por ter compartilhado. Então, hoje, nessa live, eu quero trazer para você soluções práticas de como você vai superar esse desgaste, vencer esse desgaste e mais, ter um relacionamento inabalável, um casamento de sucesso, que é o que a gente tem aqui realmente profetizado na sua vida, trabalhado para você alcançar. Ok? Amém? Então, talvez você diga assim, pastora, olha, a minha situação está muito difícil, está muito complicada, olha, eu acho que só eu que estou passando isso. Eu quero te dizer, ao longo da estrada de 26 anos, ministrando para casais, acredite, eu já vi muita coisa. E muita coisa que eu vi faz parte de ter visto casais e famílias serem restauradas. Casamentos que aparentemente estavam destruídos. Casamentos que aparentemente não tinham mais jeito. Já tive a oportunidade de conversar com mulheres que estavam dizendo assim, pastora, olha, realmente está muito complicado. E terem um casamento restaurado. Então, sabe, que alguns momentos do meu casamento, ao longo desses 27 anos, em alguns momentos eu me senti desgastada. E, especialmente, eram em momentos onde eu e meu esposo, a gente não conseguia entrar no acordo. Nós somos muito diferentes, para variar, né? Os casais são muito diferentes. E eu e o Ricardo, da mesma maneira, nós somos muito diferentes. E quantas vezes tinha um conflito no nosso casamento, tinha uma briga, a gente tentava resolver, parecia que toda vez que tentava resolver, piorava. E aquele conflito, aquele desgaste era muito ruim, era muito ruim. Sabe, eu não sei se você já sentiu isso, mas, assim, às vezes o desgaste no relacionamento, principalmente para a mulher, como nós somos muito emocionais, né, faz parte da nossa maneira de ser, e nós, mulheres, nós temos tudo na mesma gaveta, no que se diz respeito ao aspecto cerebral, né, a gente está tudo ali junto e misturado, o homem tem o cérebro compartimentado, mas a gente está tudo ali, então quantas vezes a gente somatiza, e em muitos momentos, quando eu senti esse desgaste, né, de eu e Ricardo não conseguir entrar num consenso, eu me sentia, eu confesso para você, às vezes assim, até debilitada emocionalmente mesmo, sabe? Fisicamente, às vezes eu ficava, minha imunidade ficava baixa, aí eu pegava uma doença, e era muito ruim quando isso acontecia. Durante os 10, 12 primeiros anos do nosso casamento, nós vivíamos tendo esses desgastes recorrentes. Eu comecei realmente a buscar de Deus estratégias e falar, Senhor, eu quero vencer isso aí. Até eu me lembro que uma vez eu tive um sonho, Deus fala muito comigo em sonho, a gente sabe que nem todo sonho é espiritual, né? Mas o sonho também é uma linguagem espiritual, a gente vê ali José do Egito, a gente vê José, o pai de Jesus, né? Sendo avisado por sonhos. Eu acredito que às vezes Deus dá sonhos para não acontecer, como um alerta para não acontecer. E eu me lembro que nesse período, nesses primeiros anos de casamento, eu tive um sonho, onde eu vi a minha casa, e eu estava ali na minha casa com meu esposo, com os meus filhos, eu tinha 3 filhos, na época, hoje eu tenho 4, né? E eu tinha os 3 filhos, mas
De repente eu via micos entrando, miquinho entrando pela janela, aí eu via um mico entrando por uma portinha, um mico entrando por outra porta, e muitas vezes eu tive discernimento, às vezes quando a gente sonha, né, com um macaco, muitas vezes significa demônios, quando eu tenho essa experiência, isso acontece. E eu comecei a falar, Deus, não é possível, será que existem brechas no meu casamento e que esses demônios estão entrando? Porque foi o discernimento espiritual que eu tive. Muitos sonhos que eu tenho discernimento espiritual. Por causa do ministério profético, né? Então, e o Espírito Santo falou comigo, sim, minha filha, tem brechas abertas. E eu comecei a orar em cima daquilo. Deus, eu não quero que isso aconteça mais. Porque eu e minha esposa, a gente se ama, a gente casou para ficar casado o resto da vida, mas vez ou outra acontecem essas coisas que desgastam o nosso relacionamento. O Ricardo fica muito nervoso, aí eu fico muito triste porque ele fica muito nervoso, e eu dou umas vaciladas que não tem nada a ver, e assim, de esquecer, né, as coisas, às vezes não dava tanta atenção para aquilo que ele falava, enfim, ele se sentia desrespeitado, essas coisas todas. E eu comecei a dizer, Deus, eu quero essa vitória no meu casamento, eu quero essa vitória no meu relacionamento. Comecei realmente a pedir isso a Deus. E começaram a vir respostas. Respostas, tanto que nós criamos uma metodologia, pela graça e misericórdia de Deus. Eu estou aqui hoje falando com você. Eu e o pastor Ricardo criamos uma metodologia que nós já temos ajudado muitos casais que têm tido o seu casamento restaurado, completamente restaurado. E ali naquela fase, quando nós começamos a buscar de Deus essas respostas, começaram a vir, né? Vir, na verdade, essa metodologia, essas respostas, isso foi incrível. E eu digo para você de coração que os anos se passaram, né? Naquele período, e eu vi que essas portas, essas janelas, elas foram fechadas. E esses miquinhos, né? Que nesses sonhos simbolizavam os demônios, eles não entraram mais no meu casamento. Eles não entraram mais na minha família. E eu senti um casamento, nós começamos a viver um casamento estabilizado, um casamento feliz, sabe, pleno. É possível. Eu estou aqui para dizer para você hoje que é possível, que eu já tive do outro lado, já passei, e hoje nós temos um casamento perfeito? Não, mas um casamento que vale muito a pena, um casamento muito feliz. Cada ano que passa está melhor. Então, eu quero compartilhar algumas coisas dentro dessa metodologia que nós desenvolvemos, porque nós temos assuntos assim incríveis que a gente vai tratando. Eu quero dizer para você hoje que eu acredito de coração mesmo, para que você, querida, você que talvez que tem sentido esse desgaste no seu casamento, esse desgaste no seu relacionamento, você diz, pastora, eu não aguento mais, realmente está difícil, às vezes eu sinto que eu tenho lutado sozinha, inclusive, nós fizemos uma pesquisa relacionada a isso, quantas mulheres se sentem assim com a nossa audiência, e você acredita que 69,7% das mulheres que responderam à pesquisa falaram que estão vivendo um relacionamento morno, um casamento ruim, com muitas dificuldades. Quer dizer, 70% das mulheres que responderam à pesquisa, e foram milhares. Então, a gente vê que muitas mulheres realmente têm passado essa dificuldade. Agora, como superar? Então, vamos começar a falar da parte prática, se você tem se sentido assim. Talvez você é uma dessas pessoas que diz, sim, pastora, eu me sinto desgastada. Por quê? Porque parece que eu estou lutando, estou remando, né? E não estou saindo do lugar. Parece que eu estou lutando sozinha no meu casamento. Mas eu falo, e o meu marido, ele não sai do lugar, ele não muda. Parece que sou só eu que estou lutando, que estou tentando resolver, né? Então, eu quero dizer para você, minha princesa, muito importante e especial, se você tem se sentido assim, desgastada com o seu relacionamento, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, de coração, que hoje você precisa renovar as suas esperanças. Renovar suas esperanças. Então, eu quero pedir para uma querida que está nos assistindo aqui no Instagram, que eu sei que tem uma galerinha maravilhosa aqui no YouTube, no Facebook também, mas você que está com a gente aqui no Instagram, se você puder escrever o tema, eu quero fixar o seu tema aí, você está colocando
Você se sente desgastada no seu casamento? Interrogação. Deixa eu ver quem vai escrever aí pra gente, para eu fixar o seu comentário. Vamos lá. Fixa aí para mim. Oh, aliás, escreve aí para eu estar fixando o seu comentário. Você se sente desgastada no seu casamento? Escreve para eu estar fixando o seu comentário aí. Coloca aí para mim, por favor. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, se você tem se sentido... Obrigada, Dani! Maravilha! Deixa eu fixar o comentário da Dani. Maravilha, que é esse assunto que a gente está falando. Obrigada, Dani. Se você tem se sentido assim, eu estou falando para você, em primeiro lugar, renove as suas esperanças. Hoje é dia de acreditar que é possível ser diferente. Se a gente entra numa luta achando que vai perder, dificilmente se ganha essa luta. Se um time de futebol, ele entra no campo achando que não vai marcar nenhum gol e que ele já perdeu, dificilmente ele vai ser vencedor daquele jogo. Tanto que os times, a gente vê que eles têm coaches, né? Os coaches, eles são personalidades, né, profissionais na área mental, que trabalham a autoestima, né, e coloca a pessoa para cima, para saber vencer no presente. Né? A gente fala psicólogo, coisa do passado, coach do presente. Então, os times de futebol, os times famosos aí, eles têm coach. O quê? Para eles entrarem no campo se achando, eu sou o cara, eu vou entrar hoje nessa partida e eu vou ganhar, porque essa disposição mental, ela é muito importante. Começar com essa disposição mental é muito importante. Se você está num casamento, e me permita dizer isso, você já está pensando, não tem mais jeito, infelizmente, você é inconsciente. Você vai trabalhar para isso. Não tem mais jeito. Mas hoje, recobre as suas esperanças. Porque eu estou aqui para dizer para você que teve jeito para mim. Eu comecei contando um testemunho pessoal. Então, eu quero te dizer, tem jeito para você. Tem jeito. Então, você precisa, em primeiro lugar, recobrar mesmo essas suas esperanças. Por exemplo, pastora, eu acredito, comigo vai ser diferente, tá? Então, recobre as esperanças. Por quê? Sabendo que você não está sozinha nessa edificação. Às vezes a gente fica muito desgastada também, achando que a gente está sozinha nessa luta de edificação da nossa casa e do nosso casamento. E, gente, olha, de coração, querida, eu quero até ser mais pessoal. Eu quero falar para você. Eu não teria jamais chegado aqui se eu não tivesse dependido de Deus, sabe? Por isso que a gente tem que recobrar nossa esperança em Deus. Deus, ele não tem como ter uma varinha mágica, né, e falar, você vai ter um casamento feliz, você vai ter um casamento triste. Deus não dá não estabelece essas coisas. Todavia, Deus nos dá força para que nós possamos fazer a nossa parte para ter este casamento feliz. Porque não é Deus que vai falar eu te amo para o meu marido, não é Deus que vai falar eu quero filho abençoado, que vai falar eu te amo para os meus filhos, sou eu que vou falar. Mas é Deus que nos dá força, entendeu? Então hoje, se você tem se sentido desgastada, recobre as suas esperanças, colocando Deus no seu casamento. Eu fui nós estávamos tratando um casal há 2 anos atrás, chegaram para nós, diante de nós, assim, e o esposo falou assim, eu tô vindo aqui porque ela insistiu para conversar, mas para mim esse casamento não tem mais jeito. E eles, com mais de 20 anos de casados, tá? E ele falou, não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito, e eu vi que ela estava ali se esforçando, porque, né, ela que providenciou a conversa. Normalmente a mulher tem essa abertura maior de pedir ajuda, de insistir, né? E aí nós começamos a conversar com ele, começamos a injetar esperança. E eu achei muito interessante, porque uma das coisas que esse marido falou para nós ali naquela conversa, ele disse o seguinte, olha, eu aprendi a ter Deus na minha vida dentro da igreja, eu aprendi a ter Deus na minha vida no trabalho, mas eu nunca aprendi a ter Deus no meu casamento. Eu achava
que o meu casamento cuidava eu. Então, eu tinha que fazer do meu jeito, eu tinha que fazer da minha maneira. E o que ele fez? Ele repetiu o que a gente ensina para vocês aqui, um padrão comportamental, como ele viu o pai fazendo, como ele viu a mãe fazendo. E o pai, nesse sentido de casamento, foi um péssimo exemplo, porque realmente assim foi um casamento muito difícil. E ele estava o quê? Repetindo o comportamento do pai, e ele achava que Deus não estava naquela história. Aí nós começamos a ministrar na vida dele, para a glória de Deus. Eu digo para você hoje com muita felicidade. Sabe esse casal que nós começamos a trabalhar 2 anos atrás e aplicar a metodologia com eles, que Deus nos deu pela sua graça e misericórdia? Hoje esse casal está restaurado. Hoje esse casal está dizendo, eu amo você um para o outro. Hoje esse casal tá, ó, eles são perfeitos? Não, mas eles estão num processo lindo, a ponto de quem está perto deles elogiar e falar, meu Deus, vocês estão namorando, são 2 pombinhos agora? Olha como mudou. Mudou, porque ele recobrou a esperança. Ele viu que era possível, que Deus queria estar dentro do ambiente familiar dele. Então, minha princesa, você precisa hoje saber que você não está sozinha. O que você está passando aí na sua casa que está muito difícil? O que você está passando aí no seu casamento? Você diz, pastora, ó, meu marido saiu de casa, meu marido, talvez você pode dizer, está com amante. Pastora, meu marido está viciado em pornografia. Talvez você pode dizer, meu marido é muito bruto, ou meu marido é uma ostra dentro de casa, não conversa comigo. O que você tem passado? Você já compartilhou isso com Deus? Falou, Deus me ajuda. Como eu vou agir agora? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa que Jesus enviou para nos ajudar em todas as coisas. Tá bom? Então, eu estou começando com esse aspecto espiritual. Realmente, vamos agora para as coisas, vamos dizer assim, que a minha e a sua responsabilidade. Mas a gente pode começar orando. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu li um livro que me abençoou muito. E ele dizia assim, esse livro, não sei se você já conheceu, ele fala assim, se eu começasse a minha família de novo. Em um dos capítulos ele dizia, se eu começasse a minha família de novo, eu oraria menos pela minha família e oraria mais por mim mesmo. Por quê? Para que eu mudasse, para que eu agisse diferente. Então, isso aí é muito bacana. Como é que você vai fazer, então? Você está se desgastada no seu casamento? Recobre as esperanças. Você não está sozinha. É possível. Segunda coisa que eu quero falar para você, muito importante. Se você realmente tem falado, pastor, eu sinto que eu estou lutando sozinha. Talvez você diga, pastor, mas isso não é para mim, sabe? Isso foi você, isso foi essa pessoa aí. Você não sabe o que eu estou passando. Não, já vi muitos N casos que foram restaurados aplicando essa metodologia. Então, é possível, é possível. Eu quero dizer para você, você precisa começar a ver o que o seu cônjuge tem de bom. Então, eu vou dizer para você, mude os seus olhares. Vamos lá? Eu queria que você falasse comigo. Eu preciso. Repete comigo aí. Eu preciso mudar os meus olhares. Sabe por quê? Quantas vezes eu pego mulheres muito desgastadas no casamento? É porque elas passam a vida se focando no que o marido não é. Pastora, meu marido é um preguiçoso. Ele não sai de casa, ele fica ali só querendo jogar joguinho, ou trabalha, mas chega em casa e só quer saber de videogame, de televisão, e não me ajuda nas coisas de casa. Se foca no que o marido, nos defeitos. Isso é um defeito? É. O marido ter esse comportamento é legal? Não, de jeito nenhum. Todavia, é importante a gente mudar o óculos que a gente está usando, sabe? Se eu pegar aqui agora, eu já usei óculos muito tempo, mas eu queria que você visualizasse. Se eu pegasse um óculos aqui agora, de lente amarela, como é que eu vou ver a minha sala? Amarela. Se eu pegar um óculos de lente azul, eu vou ver a minha sala azul. A gente vê a vida com os óculos que a gente usa. Nós começamos a trabalhar, e eu vou dando exemplo para vocês, tá? Porque eu estou te falando. São 26 anos aconselhando casais.
Então, há muitos anos, nós tratamos um casal que esse casal, eles estavam recém-casados, há um ano mais ou menos. E eu me lembro que nós fomos no mercado fazer compras, nós levamos aquele casal com a gente para aproveitar e conversar com eles, e aí de prateleira em prateleira, aquela esposa começou a desabafar comigo. E ela começou a falar: olha, pastor, eu estou muito triste, eu acho meu marido assim muito preguiçoso, ele só quer saber de igreja, ele só quer saber de igreja, e eu quero um homem que trabalhe, que tenha o sustento de casa, sabe? Que, vamos dizer assim, que não só tem o sustento de casa, porque ele tinha, mas um homem que almeje coisas grandes, pastora. Eu falei: não, é verdade, esse seu desejo é super coerente, você está certa. E aí ela começou a reclamar: porque não vejo ele correndo atrás, sabe? Eu tenho trauma da minha família, porque na minha família os homens foram muito escamões, né? Descansados, e eu não quero casar para ser desse jeito. Tararara. Tá bom. Posso falar para você? Esse aconselhamento que eu fiz com essa esposa, ele tem em torno de, vamos lá, ele tem em torno de 9 anos, tá? Fui conversar com essa esposa há pouco tempo atrás. Sabe o que o marido dela é hoje? Empresário. Empresário. Bem sucedido, viu? Tem a sua própria empresa. Bem sucedido, correndo atrás. Mas há 9 anos que eu acompanho esse casalzinho. Sempre tem algo para reclamar do marido. Antes é porque ele não trabalhava. Agora é porque ele é outra coisa. Agora é porque ele é aquilo. E eu tenho certeza, se talvez essa querida que a gente tem aconselhado, tem tentado ajudar, ela continuar com esse óculos, o óculos da insatisfação. Agora eu vejo, foi uma mulher, e é uma mulher querida, é uma mulher amada, mas ela teve muitos problemas na família, e muitos problemas quando era adolescente, quando era criança. Então, sempre assim, a família é muito difícil. E ela se casou, a impressão que eu tenho, que eu estou de fora, ela continua levando esse fardo, tipo assim, a vida é muito difícil, a vida é muito difícil. E antes, o foco era porque a mãe é difícil, o pai é difícil, ela se casou agora, o marido é difícil. Então, a vida, a gente olha, está nos olhos de quem vê, sabe? Lógico que nem tudo é assim. Existem coisas que realmente são pontuais. Por exemplo, uma pessoa que está passando um momento de traição, um momento que o marido está num vício, como aquele acabou de colocar aí. Isso aí é um problema pontual. Agora, como lidar com isso? Mudar os olhares. Porque isso vai ajudar, minha linda, quando você muda os olhares e você começa a se focar naquilo que o seu marido é. Você quer a restauração do seu casamento? Você quer, não quer? Que você está aqui nessa live. Você está aqui nessa série acompanhando comigo. Você quer a restauração do seu casamento. Então, você vai começar, para não ficar se sentindo desgastada desse tanto, você vai começar a olhar o seu marido. E eu quero te fazer um desafio hoje. Depois você vai mandar no direct: pastora, eu estou fazendo o desafio durante toda essa semana a você pontuar, pelo menos, por todo dia, uma coisa que você vai agradecer a Deus que o seu marido tem e que ele é. Mudar os olhares. Por exemplo, eu poderia citar para você aqui muitas limitações do meu marido. Poderia. Pastor, ministra para a família, poderia citar. Ele poderia citar muitas limitações, né? Quem é perfeito, né? Mas eu olho e falo, sim, eu posso admirar isso no meu marido. Meu marido, às vezes, ele não tem, vamos dizer, tanta paciência com tal coisa. Meu marido nunca quis ir em festividade dos meninos na escola. Toda a vida que ele foi na marra. Meu marido não aguenta essas coisas. Ele é pastor, mas faz casamento na marra. Ele fala que foi no casamento dele porque ele tinha que ir. Ele não gosta dessas coisas. Entendeu? Agora, se eu ficar, você tem que ir, você não é um bom pai, se você não for. Não. Agora, meu marido, eu vou dar um exemplo. Ele não vai nas festividades dos filhos, na escola sempre era eu que ia.
que ele até falava, amor, também na igreja tem muito, eu vejo eles apresentando na igreja. Mas ele é um bom provedor. Meus filhos precisam de uma coisa, ele provê para os meninos. Ele se esforça, às vezes não dá aquela coisa do outro mundo, mas os filhos vêm, não, meu pai tentou me dar o melhor que ele podia. Pronto, eu olho para o meu marido e vejo essa virtude, sabe? Então hoje, minha princesa, eu quero desafiar você. Quando você começar a diminuir esse desgaste, mudar os seus olhares, em vez de ver o que ele não é, ver o que ele é. Eu tenho certeza que você vai recobrar esse ano. Tem um versículo da palavra que diz assim: os dias, todos os dias do abatido são tristes. Quer dizer, todos os dias da pessoa que ela fica vendo o que não tem, né? Que ela tá para jururu, para baixo, são dias tristes. Mas o coração em festa é um banquete contínuo. Então, quando eu agradeço, e a gente está aqui no final do ano agora, sabe? Tem uma dinâmica muito legal, eu falei esses dias aqui, de fazer o pote da gratidão, por exemplo, e fazer, gente, esse aqui é o pote da gratidão. E nós vamos agora, eu quero que cada um escreva, dá um papelzinho para cada um, pelo menos 3 coisas boas que aconteceram esse ano para a gente colocar dentro desse pote. E aí, colocar dentro do pote e depois colocar uma música de fundo, ambiente, estourar uma pipoca, sabe? Encomendar uma pizza, e aí fala, agora vamos tirar, olha, a gente quer agradecer, e ler ali o que foi escrito no pote da gratidão. Voltar para isso, porque isso, sabe, vai trazer a memória, ou a gente vê, né, a Bíblia, ele fala, eu quero trazer a memória, o que me pode dar esperança. Hoje é dia, minha princesa, de trazer à memória o que te pode dar esperança. E quando a gente valoriza a gratidão, isso é uma coisa que está sendo muito falada ultimamente, né? Você talvez já está ouvindo isso aí bastante, da gratidão. Mas é verdade, a gratidão até libera uma substância no nosso corpo de bem-estar. Então, isso é um fato, e a Bíblia diz, né? Como é importante a gente ser grato. Então, eu falei para você já o primeiro lugar para você superar esse desgaste. Já falei em segundo lugar, que é mudar os seus olhares. Daqui a pouco a gente vai ter o resuminho. Como é que você vai renovar essas forças? Eu quero dizer para você que, né, dentro dessa metodologia que eu e o pastor Ricardo nós desenvolvemos, nós temos um módulo que a gente fala só sobre isso, de aumente a tolerância, respeite as diferenças. Tem módulos da nossa metodologia que aprofundam nisso. Tá bom? Agora, pastora, como faz para eu ter essa metodologia? A gente vai ter surpresa aí no final de janeiro, início de fevereiro. Então, segura aí, fica acompanhando a gente, que aí, no final de janeiro, início de fevereiro, você vai ter novidades muito bacanas. Mas, em último lugar, que eu creio que vai ser muito especial para você renovar isso. Talvez eu tenha falado isso semana passada, talvez eu vou ser recorrente aqui nas lives em alguns pontos, porque é importante. Eu quero dizer para você, querida, hoje, libere o perdão e recomece. Quantas vezes eu já peguei mulheres que elas não conseguem, vamos ser felizes no casamento, mesmo o marido já tendo pedido perdão, mesmo o marido já tendo falado, tá bom, eu quero recomeçar, porque elas estão segurando a mágoa, estão segurando o ressentimento. E deixa eu falar uma coisa para você, eu vou chegar bem pertinho, para te falar com muito amor e carinho isso aqui agora. Homem não gosta de mulher triste. Homem não suporta mulher chata. Isso é inconsciente, sabe? O homem não dá conta de ficar do lado de uma mulher que fica cobrando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Mas isso tá ruim, você não faz isso, você não faz aquilo, você tem que mudar. Eu me lembro que eu era recém-casada e eu comecei, como eu era muito aleluiada, né? Aleluia. E meu marido, novo convertido, eu comecei a pegar no pé dele. Todo dia eu falava assim: já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Já fez tal coisa hoje? Até que um dia ele chegou para mim, meu marido era muito bravo, hoje ele já tá, ele fala que é leão manso. Até que um dia ele chegou para mim e falou:
Para de me cobrar. Se eu estou orando, se eu estou lendo a Bíblia, me deixa em paz. E eu fiquei com raiva. Porque eu falei, Deus, Senhor, olha aí, eu estou querendo te ajudar, né? Eu estou querendo te ajudar, eu quero ser a quarta pessoa da Trindade. O Espírito Santo Júnior. Eu estou querendo te ajudar e olha o que eu ouço. Ele ainda sendo ignorante comigo. Mas naquele momento que eu estava orando, fazendo o tópico 1, que a gente falou aqui hoje, o Espírito Santo falou comigo. Maírla, para com isso, minha filha. Tem coisa que você pode fazer. Como diz lá no livro de Pedro. A mulher, sabe, ela ganha o seu marido sem palavra nenhuma. Só com as suas ações. E isso hoje, ó, desculpa se você está ouvindo isso aqui, isso arrepia os cabelos do braço. Porque hoje, o tempo do feminismo, essa linguagem é horripilante. Falar isso para algumas mulheres você tá louca? Você tá falando que eu tenho que... Ai, se aquela mulher é boazinha e o meu marido tocando terror. Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que com Deus, mas é só um detalhezinho, né? Muitas mulheres também que falam isso, infelizmente, estão vivendo um casamento destruído. Ou estão já no 3º, 4º relacionamento. Não tem felicidade. Sabe por quê? Porque estão tão cheias de si que não tem coragem de se doar para o outro, do jeito que o outro entende. E você não quer ser essa mulher. E a Bíblia já falou sobre isso. E a Bíblia fala o quê? Mulher, olha, presta atenção, ó, cheguei pertinho, tô falando para você aqui. Homem não aguenta mulher chata, minha filha. Homem não aguenta mulher que fica no pé toda hora. Como é que você conquistou seu marido? Ele contava uma piada, como é que você fazia? Ai, você é tão legal. Não foi assim? Ele falava uma gracinha e você... E hoje ele fala uma gracinha e você fala... Que ridículo. Não dá. Ele se afasta. Ele não dá conta. Entendeu? A mulher, ela ganha o marido e aí Deus me confrontou. Eu tô falando isso para você e tô contando a minha história. Deus, ele me confrontou. Ele falou, Maírla, minha filha, você vai ganhar o seu marido. Tem coisa que você pode fazer, mas tem coisa que só eu posso fazer. Não é por força nem por poder, pelo meu espírito. Seu marido está num vício. Minha linda, não adianta você querer ser o Espírito Santo. Você vai só desgastar seu casamento. É um vício que dá para negociar, entendeu? Porque tem coisa que é complicada, né? Se está tendo agressão física, aí esse é outro assunto. Mas tem gente que mandou, pastor, meu marido bebe, né? Todo dia sai do trabalho, vai para cerveja. Pastora, todo dia meu marido chega em casa, quer jogar joguinho, que isso também tem sido vício de muitos maridos hoje, né? Não sair do celular. Minha princesa, você pode dar toques. Você pode chegar e falar, amor, vem cá, olha, eu fiz uma surpresa para você. E tentar ser a mulher agradável. Que ele vai querer sair do celular para estar com você, porque você vai ser sorridente. Você tem que voltar a sorrir na sua casa, minha linda. Amém. Você tem que voltar a ser aquela mulher que conquistou ele. Que anda bem vestida dentro de casa. Volte na prática das primeiras obras, como diz a Bíblia. E Deus trabalhou isso comigo. Maírla, para de ser chata. Você vai ganhar o seu marido sem palavra nenhuma. Sendo uma mulher agradável. Uma mulher feliz. Uma mulher alegre dentro de casa. Aí você tem muita... gente, vem cá. Tem muita gente que já falou para mim assim, pastora Maírla, isso é você. Você tem essa cara, você é boazinha, você... Tananã. Deixa eu te falar, não sou diferente de você, não. Eu tenho essa cara calminha, mas eu tenho um gênio forte. Sabe aquele calminho que tem um gênio forte? Sou eu. Não tenho sangue de barata, não. Eu vim de uma família onde tinha quebra-pau. Eu queria quebrar o pau. Minha mãe ficava nervosa, ela jogava as coisas pela casa, é o que eu tinha vontade de fazer.
sair jogando tudo, quebrando panela, tacando a panela na cabeça dele. É o que eu queria fazer. Mas a gente precisa realmente fazer do nosso lar um ambiente agradável. Para isso, quantas mulheres, só que tem mulher que não consegue fazer isso, porque ela está com tanta mágoa, ela está com tanto ressentimento, está com tanto ódio do que ele fez, do que o marido fez, que ela não dá conta. Então, hoje, você precisa aqui, eu tô repetindo algo que eu falei semana passada, é porque mulheres aqui hoje estão precisando ouvir isso. Você precisa hoje dizer, por Deus, aí você fala, pastor, ele não merece nem o meu sorriso, ele não merece nada de mim. Mas começa a fazer para Deus. Eu perdoo meu marido, Senhor, em nome de Jesus. Assim como eu fui perdoada. Como é a oração do Pai Nosso, né? Mateus 6. Perdoa as minhas dívidas. Como eu perdoo o meu marido. Opera o perdão no meu coração, Espírito Santo. E eu quero, daqui para frente, o Senhor vai me ajudar a ter um novo comportamento, sem ressentimento, sem ficar trazendo o passado para o presente, trazendo o passado para o presente, toda hora. Mas aquele dia, mas tal hora que você fez aquilo, mas aquele dia, mas que você não falou comigo, que na lua de mel. Eu não paro de trazer o passado para o presente. Entrega para Deus. Ele vai justificar você. Nós temos um Deus que ele é Jeová Tsidkenu, o Senhor, justiça nossa. Antes de fazer o resuminho, eu quero abrir para pergunta e resposta. Vamos lá. Uma querida colocou aqui. Pastora, por que os homens são tão teimosos? Ótima colocação. E eles são teimosos, principalmente quando a gente está dizendo que não é e eles querem provar que é. Deixa eu te falar uma coisa. Existe algo cerebral. Isso não é só cerebral, tem criação, blá, 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 um montão de coisa. Mas existe um aspecto cerebral. Você acredita que existe um aspecto cerebral? O homem, ele tem uma necessidade intrínseca de ser respeitado. Isso é desde os primórdios. Tanto que Deus sabia disso, eu estou falando da neurociência. Eu não estou falando da Bíblia. Mas Deus tanto sabia disso, que Efésios 5 fala, mulheres respeitem os seus maridos. Então, um homem, você tem que saber que ele, quanto mais ele sentir que você, vamos dizer, não respeita, você está batendo boca, mais ele vai querer provar que ele está certo. Você já ouviu aquela frasezinha do Dale Carnegie, que eu quero indicar para você esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Depois da Bíblia, o livro dos relacionamentos, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala, quer vencer uma discussão, não entra nela. Para que você vai ficar discutindo? Você não tem que ficar provando, discutindo, entendeu? Sai fora disso, desse tanto de discussão, ok? E aí, vive em paz. É melhor ter paz do que ter razão. Vive em paz. Não fica discutindo, amor, você acha isso? Eu falo uma frase pro meu marido. A gente tem muita liberdade, eu já falo uma brincadeira. Ele fala, mas eu acho isso. Eu falo, querido, você acha? Mas eu não acho. Eu penso diferente. Mas hoje eu falo brincando, né? Não é num tom de desrespeito. Ele fala, então tá bom. Eu falo do meu pensamento. Você não tem que ser uma mosca morta. Fala do que você pensa. Mas você fala, mas eu respeito, meu amor, o seu ponto de vista. Respeito. É assim que você acha? Então eu respeito e valide ele diante dos seus filhos. Um homem que é afirmado, normalmente não precisa se afirmar tanto. Afirme o seu marido, talvez ele vai diminuir essa necessidade de afirmação. Meu marido está com um amante e ainda mora dentro de casa. Eu tenho que tratar bem? A pergunta é a seguinte: você quer o seu marido? Você quer o seu marido? Você quer continuar nesse casamento? Eu não vou falar que você tem. Pastora, meu marido está com amante. Está morando dentro de casa. Eu volto a pergunta para você. Você quer continuar nesse casamento? A Bíblia diz que você tem a opção. Isso aqui eu não vou entrar nesse assunto também profundo, tem no nosso livro e outras oportunidades a gente pode compartilhar. Pastor, eu quero meu marido. Talvez seja a sua resposta. Tanto que você está aqui, eu acho que você quer.
né? Pastor, eu quero meu marido de volta. Seja a melhor esposa. Seja a melhor esposa. Tem um testemunho lindo da filha Debbie Tyers. Ela ministrou numa igreja, um testemunho fantástico. Me esqueci o nome dela agora, me perdoe, para eu estar até indicando para vocês. Ela é americana. Mas eu ouvi o testemunho dessa mulher, casada há muitos anos, os pais pastores, o marido saiu de casa para morar com a secretária. Sabe o que ela fez? Ela queria o marido dela de volta. Tem mulher que vai dar uma sapituca aqui agora, mas eu vou falar para quem quer o casamento de volta. É isso aí, tem que falar a verdade. Sabe o que essa mulher começou a fazer? Trina Titus, em português Titus. Trina Titus, o testemunho dela depois você pode achar no YouTube. Ela começou, toda vez que o marido dela ia na casa dela, estava morando com a amante, ela fazia o prato que ele gostava. Meu amor, eu fiz hoje... Não, eu acho que ela não falava meu amor, né? Mas assim, oi, que bom, você veio aqui e tal, era agradável. Ela falou que era muito difícil, mas ela queria o marido dela de volta. Ela via, no caso dela também, que ela tinha vacilado, até na vida sexual e tal, e a outra estava do lado de fora, né, dizendo, vem em mim que eu tô facinho, que ela perdeu o marido, e aí ela começou. O marido, quando ia visitá-la, ela dizia, olha, eu fiz o prato que você gosta, regado com muita oração e tal. Sabe o que aconteceu? Um dia o marido brigou com a amante. Para onde que ele foi? Para a casa da esposa. Se arrependeu, pediu perdão, estão há muitos anos juntos, felizes, a família unida, família restaurada. Então, é possível. É possível. Como agir quando o marido reclama de tudo, questiona tudo, quando algo não está 100%, tudo é motivo de insatisfação. Quer dizer, ele vive reclamando, né? Talvez você tenta fazer o melhor. Você verbalize para ele, fala, você pode dizer, amor, olha, como você gostaria que fosse diferente hoje, então? Eu fiz um mousse de maracujá, você não gostou? O que você achou que faltou? Pergunta. Acho que podia ter mais leite moça. Então tá, amor, a próxima vez eu vou colocar mais leite moça, vê o que você acha. Aí, numa oportunidade que tiver mais tranquilo, ele mais tranquilo, você fala, poxa, amor, eu me esforcei tanto para fazer o melhor para você. E a impressão que eu tenho é que às vezes você cobra, que as coisas não estão boas. Verbaliza também o seu sentimento com amor e carinho. Quando você falar para mim, veja o que também me fala o que você está gostando. Isso também me motiva a fazer coisas boas para você. Entendeu? Então, são dicas que eu te dou. Vamos lá. Como fazer o marido entender que não sou a mãe dele, pois ele fala claramente que gostaria que eu agisse, né, como a sua mãe. É só você continuar repetindo. Fala, e agora, talvez ele pode ficar falando aquilo, você não é igual a minha mãe, você não é igual a minha mãe, aí você pode falar, mas o que você gostaria que eu fizesse diferente? Aquela comida, eu vou tentar aprender aquela comida. Meu esposo uma vez reclamou que a minha sogra cozinhava muito bem, e cozinha até hoje, ela é maravilhosa, cozinheira, e eu cozinhava para o paladar dele muito mal, eu corri atrás para aprender. E ele começou a ficar muito feliz, engordou 20 quilos, depois emagreceu. Correu atrás para emagrecer. Negociar, ver o que você pode fazer, que pode. Meu esposo tem demonstrado pouca paciência e tudo é motivo de aborrecimento, que é sempre tudo perfeito. Como devo agir? Bem, eu estou vendo aqui que a sua pergunta é semelhante que a gente colocou, né? Às vezes homens muito exigentes. Você tem que ter cuidado, assim, para você ver o equilíbrio, sabe? Para também você não cair na pilha de isso afetar a sua autoestima, tá bom? E você querer ser uma pessoa que você não é. Porque tem maridos, às vezes, muito exigentes que querem que a mulher também seja uma pessoa que ela não é. Né? Tem coisa que dá para negociar, mas tem coisa que se você fizer vai te violentar, vai te fazer mal. Por exemplo, eu vi um marido uma vez que ele ficava, eu quero que você ande como uma advogada, eu quero que você ande sempre bem vestida. E ele casou com uma mulher que tem um aspecto atlético. Ela gosta de andar despojada, entendeu? E ela falou, isso para mim é uma violência. Quer dizer, então ela verbalizou para ele, meu amor,
Você gosta de chegar em casa e ter a comidinha feita. Eu vou me esforçar para fazer isso para você. Agora, mudar o meu jeito, isso porque para ela isso ofendia, talvez para você não, mas assim, mudar o meu jeito de vestir, o meu jeito de ser, isso é agressivo para mim. Então, me desculpa, isso aqui não dá para fazer, mas eu quero dizer que eu te amo e que eu vou me esforçar para fazer a comida que você gosta. Então, você vai, também que você não pode também perder a sua personalidade em função do outro, entendeu? A gente tem que ter um equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Meu marido só pensa em dinheiro. O que eu devo fazer? Bem, você tem que tentar achar um equilíbrio nisso aí. Eu acho. Vamos parar para pensar. Enquanto nós estamos vivendo um tempo onde tem muitas pessoas passando crise, problema, dificuldade financeira, eu acho que vale a pena você ver um lado, com amor e carinho eu quero dizer isso para você, princesa, ver um lado que seu marido tem um ponto positivo. Ele está pensando no dinheiro, talvez justamente para prover a sua necessidade, prover a necessidade dos seus filhos, cuidar da casa, né? Agora, como a pergunta foi curtinha, talvez você não teve oportunidade de também falar todo o contexto, né? Onde entra nisso o problema? É quando se pensa só em dinheiro, não sei se é o seu caso, e vocês nunca tiram férias e um tempo de descanso. Isso é problema. Então você começar a orar e pedir para ele, amor, pensa nisso também. Vamos ter um tempo de descanso, né? Vai falando ali com jeitinho, amor, eu admiro esse seu jeito de ser provedor, eu admiro esse seu jeito de pensar na nossa casa, na nossa família, mas você também merece descansar, eu também. Talvez nesse tempo da pandemia foi complicado, né, para muitos de nós, esse lado da vida financeira e tudo, mas fazer planos para o próximo ano. Então você está dando esse toquezinho. Vamos lá para o resuminho e para a oração. Vamos lá? Ó, resumo, estamos aqui hoje. Você se sente desgastada com o seu casamento? Hoje eu falei para você e você pode. Pastora, como é que faz para eu pegar todos os temas? Porque eu não vou aqui falar tudo de uma vez. Mas a primeira coisa que eu falei é recobre as suas esperanças. Tem jeito para você. Segunda coisa, mude os seus olhares. Troque os seus óculos, veja o que ele tem de bom, seja grata. Isso vai trazer um oxigênio para os ares da sua casa. E, em terceiro lugar, deixa o passado para trás, perdoe e vamos recomeçar, tá bom? Deus abençoe muito você, sua família, o seu casamento. Um grande beijo, fica com Deus.